Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações semanais e que vocês tenham ficado interessados nas obras que eu indiquei, se ainda não leram. Hoje eu trouxe uma autora nigeriana para conversar com vocês. Essa é a Chimamanda Adichie, ela é nigeriana e ela é autora de romances e de contos. Recentemente foi publicado aqui no Brasil um livro de contos dela que se chama No Seu Pescoço. Eu li no ano passado, em algum outro momento eu posso apresentar para vocês, é maravilhoso. Hoje eu vou focar no primeiro romance dela, que se chama Hibisco Roxo. Esse livro é bastante inspirado na vivência da Chimamanda, porque a história se passa em Nsukka, que é uma cidade da Nigéria onde a Chimamanda foi criada, onde ela passou boa parte da sua vida. Então, esse livro, Hibisco Roxo, trata a história de Kambili. A história é contada sob o ponto de vista dela, ela fala a história da sua família. É uma família nigeriana, rica. O pai dela é uma pessoa bastante influente na comunidade, ele tem bastante dinheiro, então ele contribui para a igreja local, ele fundou um jornal em que eles divulgam o que acontece realmente na política da Nigéria, inclusive o jornal dele é alvo de crítica. Então ela conta o que se passa dentro da casa dela, porque por fora as pessoas que observam a sua família na igreja, na comunidade, pensam que a sua família é perfeita. Seu pai é um homem bem sucedido, sua mãe é uma mulher que aparenta leveza, aparenta ser bastante feliz. Só que a Kambili vai mostrar como é esse homem dentro de casa. E esse romance é interessante para tratar a questão da colonização. Qual é o efeito da chegada dessas novas religiões nas culturas tradicionais em África, especificamente na cultura Igbo. A cultura Igbo é a cultura da Chimamanda, a cultura a qual ela pertence e a qual essa personagem e sua família também pertence. Então a Kambili mostra como é esse pai dentro de casa. Eles são fervorosamente católicos e o pai exige que as crianças sigam todos os preceitos da religião. Então, por exemplo, ele faz um cronograma para as crianças. Elas têm horário para estudar, horário para se alimentar, horário para rezar, horário para dormir. A vida delas é totalmente regulada, é totalmente controlada por esse homem. Ele anexa na parede da casa delas o cronograma, o horário em que eles devem fazer cada uma das atividades. A mãe da Kambili é uma mulher que aparenta ser bastante calma, bastante tranquila. Só que ela é alvo de violência psicológica e de violência física do marido. Por quê? Qualquer um dentro da casa que fuja das regras é punido. O pai, ele se torna um tirano dentro de casa. Isso vai mostrando o efeito dessa religião sobre ele, porque ele almeja que a sua família seja perfeita. E ele é que é o controlador, ele acompanha todos os passos da sua família. Inclusive o pai dele acaba sendo rejeitado por ele, que ele considera que o pai é pagão, porque ele não se converteu à igreja católica. E o pai está nas últimas, está com uma doença e ele precisa da ajuda dos filhos. Só que o Eugênio diz que só vai ajudar o pai se o pai se converter à igreja, se o pai for batizado. Só que o pai não quer, porque o pai representa a manutenção da cultura tradicional, a manutenção das tradições. Inclusive, o Eugênio proíbe as crianças de visitarem o avô, porque eles consideram que o avô é uma má influência. Ele tem medo que o pai influencie negativamente as crianças, ensinando costumes e tradições do povo Igbo. Então, a narrativa gira em torno da história dessa família, sob o olhar da Kambili, que é uma adolescente de 15 anos. Ela tem um irmão Jaja, que é aproximadamente 2 anos mais velho, e nessa casa moram o Eugênio, o pai, a mãe Beatriz e os 2 filhos. E outros personagens que aparecem são a irmã do Eugênio, que é uma professora universitária, e seus 3 filhos. E ela é uma referência positiva, porque ela é uma mulher forte. A universidade está passando por uma crise, o governo está coibindo os professores, impedindo os professores
de falar o que eles pensam, porque eles estão há muito tempo sem receber do governo, e o governo está tentando silenciar os professores. Mas a Ifeoma, que é a tia da Camille, é uma mulher forte e ela traz esse contraponto. Os seus filhos, seus 3 filhos, uma é aproximadamente da idade de Camille, são pessoas que sabem se impor, que sabem questionar de forma respeitosa. E a Camille, a grande dificuldade dela é se impor no mundo, porque o tempo todo ela deve obediência ao seu pai, ela tem medo da figura paterna, porque ela sabe que qualquer erro que ela cometa, ela vai ser punida. Então, ela não aflora, ela fica presa com medo daquele pai. E quando ela visita a tia, ela vê como as crianças são diferentes, como eles se posicionam, como eles questionam. Durante o momento da refeição, por exemplo, eles conversam, e na casa dela é terminantemente proibido conversar. Então, ao visitar a tia, ela vê esse contraponto. Só que, infelizmente, são poucas as oportunidades que o pai dá. Só em um momento de crise, realmente, que ele permite que as crianças fiquem um tempo na casa da tia. E lá elas afloram esse outro lado. Elas conseguem se desenvolver plenamente dentro das possibilidades daquele ambiente. Porque dentro de casa o tempo todo é obediência, o tempo todo é devoção. É a regra da Igreja Católica representada na figura do pai, que se torna um tirano, um fanático religioso, mas que na comunidade, na igreja, é visto como um homem carismático. Então a Chimamanda vai trazer desses contrapontos. A mãe da Camille, a Beatriz, que é uma mulher que se resguarda, que obedece ao marido, que tem medo dele, que se aflige quando ele pune os filhos, porque qualquer erro, qualquer questionamento que as crianças fazem, o pai pune. Por exemplo, tem um determinado momento em que ele queima os pés da Camille como uma forma de punição, e ele acredita que é a punição que vai levar seus filhos à perfeição. E ele exige demais. A Camille, por exemplo, ela é a segunda aluna da classe, mas isso não é o suficiente para o pai. Então, o tempo todo tem essa figura que está questionando, que está cobrando, e do outro lado, a leveza da tia. Os filhos inteligentes que conseguem se impor. Esse romance é muito interessante porque trata essa questão da colonização, dos efeitos da colonização na vida prática dessas pessoas. Porque o pai é renegado pelo próprio filho, Eugene, quando o filho adota uma nova religião. Então, quando ele adota uma nova religião, não há espaço para a cultura antiga, que é representada na figura do pai. E mostra esses conflitos, que inclusive a gente pode contextualizar na nossa realidade hoje. Nós temos as igrejas neopentecostais, por exemplo. E qual é o impacto disso nas famílias? E qual é o impacto disso no comportamento atual dos jovens? E eu acredito que é um romance no qual os jovens podem se espelhar, se reconhecer, ver como a colonização ainda opera dentro do seio da família e quais os efeitos que isso tem. Então, esse Hibisco Roxo é uma leitura que eu recomendo muito. É uma leitura assim que flui naturalmente. São personagens próximos de nós, personagens com os quais nós nos identificamos. E nós rimos e nós sentimos tristeza de acordo com as situações que cada um deles vai relatando. E, para finalizar, existe uma reação depois que os filhos têm contato com a outra parte da família, com a tia, com os primos, eles reagem à figura paterna. Inclusive a mãe também, ela toma uma atitude que é uma atitude radical. Só que é uma atitude que foi necessária naquele momento e mostra o desfecho disso, a consequência disso na família, porque a figura do pai sai da história em determinado momento. E a Camille tem uma fala que é muito interessante, que ela sente uma falta dele, só que é um silêncio leve, ela é uma menina quieta. Esse silêncio que ela sente agora, sem a figura paterna, é um silêncio leve. E o tempo todo, quando ela era vigiada pelo pai, ela se sentia silenciada, mas era alguma coisa pesada. E quando esse pai sai, apesar dela ainda estar se descobrindo, estar descobrindo o seu papel no mundo, a vida se torna mais leve sem a figura desse homem, que a gente pode interpretar de diversas formas, como a figura do machismo, como a figura do patriarcalismo, a figura do colonizador, a figura da colonização. Então,
traz aspectos muito interessantes para trabalhar em sala de aula e traz um contexto diferente, que é o contexto de um país africano, porque mostra a vida da comunidade. Então, tem aspectos riquíssimos que podem ser trabalhados em sala de aula. É isso, a leitura é maravilhosa, eu super recomendo e eu espero que vocês gostem. E se vocês lerem, por favor, mandem mensagens, comentem comigo o que vocês acharam. Obrigada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.